Dando continuidade no programa Pense Sempre Positivo, estamos aqui hoje com o Dr. Magno Magalhães, que vem lá de Caxias do Maranhão, para compartilhar do seu conhecimento e da sua expertise para você, nosso telespectador. Dr. Magno, explique para os nossos telespectadores o que é essa nova estratégia, essa nova modalidade de tratamento que existe na medicina, que está com o nome, está denominada como medicina biomolecular. Bem, Felipe, essa medicina é uma estratégia de tratamento que foi ratificada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Dr. José Felipe Júnior, que é um grande médico, que é um professor brilhante, que teve essa ideia junto com o seu grupo, que começou na década de 80, e ela já foi bem definida, não ainda como especialidade, mas como estratégia de tratamento. E o Dr. Zé Felipe, hoje ele tem um curso, ele presta um curso a vários médicos do Brasil. Você pode entrar no site da Medicina Complementar, que é onde está todo esse arsenal de conhecimento e matérias científicas. O Dr. Felipe ele é doutor em fisiologia, então é um professor que tem um preparo espetacular e treina médicos justamente para vislumbrar essa nova modalidade de tratamento, que é baseada na prescrição de minerais e vitaminas para que o nosso corpo ele seja reestruturado e tenha a sua saúde preservada. É justamente uma forma, Felipe, de prevenção. Entra naquele conceito que eu falei anteriormente de medicina integrativa. Então, a preocupação daqueles que praticam essa estratégia de tratamento chamada medicina biomolecular é justamente promover saúde para os pacientes onde não há essa quantidade excessiva de medicamentos. E sim, se prescreve vitaminas, minerais e outras substâncias baseadas na individualidade bioquímica de cada paciente. Perfeito. Dr. Magno, explique para os nossos telespectadores quais são os tipos de exame que é solicitado na medicina, nessa nova estratégia, de tratamento da medicina biomolecular, para que os nossos telespectadores que nunca ouviu falar, ou que não conhecem ainda, ou que ainda têm um conhecimento ainda raso, possam entender melhor como que é essa integração dessa modalidade com os exames. Como eu citei aqui, Felipe, anteriormente, eu falei 2 exames, que são prescritos, também são pedidos pelos médicos que praticam a medicina biomolecular. Nós temos uma infinidade de exames, mas vou citar só alguns, por exemplo, como a homocisteína, a insulina, a PCR ultrassensível, que é um exame, é um marcador inflamatório, que também está aumentado em pacientes que podem ter infarto, ou que tem algum tipo de inflamação subclínica, uma inflamação que ainda não é vista na forma de sintoma, mas já está dizendo para o seu corpo que algo de errado está acontecendo. Perfeito. Nós temos também a medida de exames que procuram detectar vírus, que procuram detectar bactérias. E aqui, Felipe, me veio a memória agora um conceito que na minha época de aluno, que estava em formação, a gente falava muito de doenças autoimunes. Certo. E hoje já existe o conceito que a célula que está agredindo o seu próprio corpo, ela não está contra a célula ou contra o tecido, mas ela está contra algum vírus, ou alguma bactéria, ou algum micro-organismo que está dentro da célula. Então a célula, como ela não pode chamar o vírus, a bactéria, ou aquele micro-organismo para fora, ela agride a sua própria célula. Daí o conceito de doença autoimune. Perfeito. Como nós temos a artrite reumatoide, o vitiligo, a psoríase, doenças que podem gerar algum tipo de reconhecimento, de agressão contra ele mesmo. Não é que a célula está agredindo a própria célula, mas ela está agredindo algo que está dentro da célula e, como eu falei, ela não pode chamar o micro-organismo para fora, ela começa a agredir sua própria célula. Então esse é o conceito que está começando a se difundir, inclusive dentro da reumatologia, porque se acreditava que as doenças autoimunes eram doenças que o próprio corpo se autoagredia. Mas, na verdade, essa agressão não é direcionada ao tecido ou à célula, mas sim
a micro-organismos, a partículas de vírus, ou protozoários, ou fungos que estão dentro da célula. Então, esse é um conceito revolucionário que eu tive acesso justamente depois que comecei a estudar mais sobre a medicina biomolecular. Entendi, doutor Magno. Dentre os exames, existe algum exame específico para a detecção de fungos? Não só de fungos, Felipe, como eu falei, fungos, bactérias, vírus, e esses micro-organismos, eles podem, em algum grau, desencadear não só doenças autoimunes, como o próprio câncer. Já existem alguns trabalhos demonstrando, por exemplo, que alguns vírus causam câncer. Existe, por exemplo, eu não sei se você sabe, que existe uma doença chamada esclerose múltipla, em que um dos causadores pode ser o vírus Epstein-Barr. Então, nós também dosamos esse tipo de vírus, porque algumas pessoas, algumas não, a maioria das pessoas que têm esclerose múltipla, elas podem ter o Epstein-Barr numa inflamação subclínica ou na inflamação crônica, e que, quando esse vírus é controlado, os sintomas da esclerose múltipla melhoram, coisa que a gente não vê sendo tratada na medicina convencional. Entendi. Nossa, quanta informação diferenciada, quanta informação importante para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Pense em Positivo de hoje. Dr. Magno também é professor de medicina, então ele consegue complementar, dar as respostas para você que está nos acompanhando, sempre com o sentido, né, de chegar na essência. Ele não é só médico, ele também tem especialidade na área da dermatologia. Então, todas as perguntas que estão sendo enviadas, algumas a gente já está sendo inserida aqui. E você que quer enviar mais algumas perguntas, lembre-se, envie para o nosso WhatsApp 011 4115 9674. E as que não forem respondidas agora durante o programa vão ser respondidas posteriormente pelo próprio Dr. Magno. Dr. Magno, qual é o maior diferencial da medicina biomolecular com relação à medicina tradicional? Felipe, o que nós preconizamos na medicina biomolecular é um tratamento individualizado. Certo. Como a gente sempre fala, existe um conceito que a gente fala muito entre os colegas médicos que praticam essa medicina, que existe uma coisa chamada individualidade bioquímica. Individualidade O bioquímica. seu corpo ele reage de uma forma, o meu de outra, o outro paciente de outra forma. Sim. Diferente da medicina convencional, onde você pede os mesmos exames para todo mundo. Sim. E na medicina biomolecular nós pedimos os exames, sejam eles para dosar enzimas, para dosar vitaminas ou a procura de vírus e bactérias, de acordo com as queixas individuais de cada paciente. Então a medicina biomolecular é uma medicina que preconiza o indivíduo como seu objeto de estudo e como seu objeto de tratamento. Então nós não fazemos uma abordagem em série, como nós costumamos ver na medicina convencional. Nós fazemos uma abordagem individualizada, onde cada paciente, onde cada cliente é avaliado de forma única e exclusiva. Esse, eu digo a você que seria, ou é, o grande diferencial da medicina biomolecular. Perfeito, Dr. Magno. Então, a medicina biomolecular, ela vai junto de todo o seu aparato, né, medicinal e a forma de você interagir nesse olhar mais numa visão mais direcionada ao paciente que está te procurando. Você é certo dizer, Dr. Magno, que a medicina biomolecular ela vai na essência do paciente? Sim, Felipe, porque nós não só buscamos a questão da reposição de minerais, de vitaminas, outras substâncias que estão ausentes, mas também hoje existe o conceito que diferencia, por exemplo, a biomolecular de outras modalidades, como a ortomolecular, que nós entramos também na questão dos campos eletromagnéticos. Certo. Você mora em São Paulo, você é paulista, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. São Paulo é uma verdadeira antena. São Paulo é cercado de muito eletromagnetismo, radiação, e isso causa uma série de doenças que a medicina convencional ainda não despertou. Entendi. O nosso corpo, ele é não só matéria, ele é matéria e energia. Então, esse equilíbrio ele é quebrado numa pessoa, por exemplo, que vive no interior de São Paulo, ela tem certamente uma saúde muito melhor do que uma pessoa que mora no centro de São Paulo, que mora na capital, porque
a quantidade de radiação eletromagnética, não só do celular, mas das torres de telefone, da iluminação excessiva, da quantidade excessiva de radiação que existe ao nosso redor. Isso gera desequilíbrio eletromagnético, isso gera desequilíbrio elétrico. E a medicina biomolecular ela tem essa visão de estabelecer esse equilíbrio eletromagnético do organismo. Perfeito. Só para você ter ideia, uma das abordagens que nós fazemos é fazer com que o paciente ou nosso cliente, quando ele vai colocar a sua cama, ele coloque uma quantidade de papel alumínio para evitar o excesso de contaminação de ondas de frequência baixa e alta, para que aquela frequência vinda do solo não interfira na saúde do paciente. Isso é um conceito que só a biomolecular tem. Entendi. Então, isso demonstrando que é uma abordagem diferenciada, é uma abordagem que está à frente de outras modalidades de abordagem terapêutica no nosso país. Como o senhor trouxe brilhantemente essa situação aqui em São Paulo, né, muitos campos eletromagnéticos, não só das torres de telefonia, mas também das torres que traz o sinal da televisão, celular, a própria poluição. A poluição também interfere, doutor Mário? Sim, não só a poluição atmosférica, mas a poluição auditiva, a poluição visual, a poluição eletromagnética. Nós estamos cercados de estímulos hoje, Felipe, que modificam a nossa estrutura, que modificam até o nosso DNA, que modificam o nosso cérebro. Então, hoje, para que você tenha uma saúde realmente dita excelente, você tem que lançar mão desses benefícios, você tem que lançar mão dessas estratégias. E a medicina biomolecular, essa nova estratégia, que não é tão nova, como eu falei, o Dr. Felipe já pratica há mais de 30 anos essa medicina e já ensina médicos no Brasil, em várias cidades do país, que já reproduzem esse sistema. Então, essa é a prova de que os médicos estão buscando algo novo. Perfeito. Essa medicina convencional, muitas vezes, ela não está mais abarcando a necessidade dos nossos pacientes. E essa medicina biomolecular, ela vem justamente ocupar esse ato, ocupar esse lapso que existe entre a necessidade do paciente e o buraco que a medicina convencional deixou. As respostas que a medicina convencional não soube dar. Então, esse casamento entre a medicina convencional e a medicina biomolecular, ele é mais do que necessário para que o paciente viva a sua integridade e possa ter saúde plena. Ainda mais hoje, né, doutor Mário, quando o mundo está digital, né? Na área cognitiva até fala, né, tem o ser digital, né? Então hoje tudo está à ponta do alcance do dedo, né? No smartphone, no tablet, nas tecnologias, né, no computador, notebook. Então tudo hoje você consegue resolver, você paga uma conta, você compra, você resolve, você se comunica, você vê a pessoa, né, você digita, você escreve e-mail, você interage. Só que isso também, utilizado de forma excessiva, gera uma exaustão, não só do cérebro, mas também do nosso organismo, né, doutor Mário? Um preço caríssimo, Felipe. Estamos pagando por conta dessa era digital, desse ser digital. Justamente como eu falei anteriormente, nós estamos querendo voltar aos primórdios do nosso grande mestre, nosso pai da medicina Hipócrates de Cós. O ser humano ele tem que se irmanar com a natureza. Sim. Essa questão da tecnologia, ela está gerando neurose. Se é psicólogo, você sabe o que eu estou falando. Ela gera doença, ela gera debilidades seríssimas no comportamento. Não que eu seja contra a tecnologia. É o excesso dela. Nós temos que casar a tecnologia com a natureza. E essa volta do ser humano à natureza, essa volta do contato, o pisar na terra, o andar no chão, o comer a fruta do pomar, a integração do ser humano e natureza faz parte da terapêutica também. Então essa questão de se tratar medicina só no consultório, só com medicamento, isso ficou no passado. Hoje as pessoas elas sabem, elas sentem, através das próprias informações que são muito acessíveis na internet, que existe um novo momento na medicina. Perfeito. Existe um novo movimento nessa consciência planetária, nessa consciência mundial. Então, para que você tenha vida e saúde em plenitude, como dizia o Mestre Jesus, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida em abundância. Essa abundância ela passa pela saúde, ela passa pelo seu lado financeiro, pelo seu lado mental. Ela não passa simplesmente por uma vida depois da morte. Eu entendo dessa forma que nós temos que ter vida em plenitude aqui na Terra.
E essa plenitude ela passa por uma saúde holística, uma saúde vista de forma ampla e que tenha como foco a vida do ser humano. Perfeito, doutor Magno. Então, de forma integral, de forma somativa. E plena. Plena. Integral. Muito bem. A mensagem que fica aqui, né, desse programa de hoje é a importância, né, da gente estar olhando para o nosso ímpeto, para o nosso ser como ser humano, né, e não esse mundo que está aí globalizado, esse mundo digital que acaba sendo utilizado de forma excessiva. A gente acaba tendo vários problemas de saúde que muitas vezes não sabemos. Então, o programa Pensa em Positivo só tem a agradecer ao Dr. Magno. Muito obrigado, Dr. Magno, porque pelo que você trouxe aqui de conhecimento aos nossos telespectadores, de grande valia todas essas informações com riqueza de detalhes que você trouxe aos nossos telespectadores. Então, agradecer você a sua presença e a contribuição com os nossos telespectadores de hoje. E para as considerações finais, passo a palavra a você, Dr. Magno. Felipe, eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui no programa Pensa em Positivo, que a nossa vida ela é única. E eu, enquanto médico, enquanto ser humano também que sou, sempre gosto de dizer para as pessoas que a gente tem que ser exemplo, a gente tem que dar exemplo praticando uma vida saudável. Hoje eu modifiquei muitos hábitos de vida, vivo uma atividade física constante, inclusive eu estou sentindo falta desses 3 dias que não estou malhando, porque para que nós tenhamos saúde plena, nós temos que ter várias abordagens, seja na questão da atividade física, da alimentação equilibrada, da alimentação saudável, reposição de vitaminas ou substâncias quando prescrito pelo médico, sempre, que entenda sobre o assunto. Então esse é o recado que fica. O recado do Dr. Magno Magalhães para todos os paulistas, todos aqueles que estão nos assistindo, que para que nós vivamos de forma plena e ótima, nós temos que ter uma saúde equilibrada, procuremos um profissional habilitado para tratar sempre desses temas e que nós vivamos bem e com harmonia sempre. Gratidão eterna, prosperidade plena ao Dr. Magno Magalhães, que esteve aqui conosco hoje. Gratidão eterna e prosperidade plena a você que nos acompanha aqui no nosso programa. E gratidão eterna e prosperidade plena ao universo por ter colaborado com mais esse programa Pensa em Positivo de hoje. Fica aqui minha eterna gratidão a todos vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.